Olá, nono ano, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nessa videoaula, dentro do estudo aí da Europa, a gente vai falar um pouco sobre a população europeia. O que a gente vai tratar nessa aula de hoje? Assunto relacionado aí a migrações e a xenofobia. Vamos lá? Então, nono ano, começaremos falando aí por migrações e xenofobia. Do final do século XIX ao início do século XX, cerca de 50 milhões de europeus deixaram o continente em busca de melhores condições de vida, principalmente em países americanos, com destaque para os Estados Unidos, Canadá, Argentina e Brasil. Dos europeus que partiram para a América, 80% eram britânicos, italianos, alemães, espanhóis, irlandeses, portugueses, russos e escandinavos, fugindo das crises agrícolas, da pobreza e das perseguições políticas e religiosas, e atraídos pela oferta de trabalho, com o fim da escravidão na América e por promessas de terras baratas e acessíveis. O escandinavo é o povo originário da Península Escandinava, onde se localiza a Noruega, a Suécia e a Finlândia. Um continente de imigrantes. A Europa hoje vive uma situação inversa a que caracterizou o continente no início do século XX, especialmente na década de 1990 em diante. O crescimento da economia e a demanda por mão de obra atraíram um grande contingente de imigrantes. Temos aqui um mapa mundo, movimentos migratórios no ano de 2016. Os imigrantes buscavam na Europa melhores condições de vida, oportunidades de emprego, moradia digna, acesso a serviços públicos de saúde e educação adequados. Muitos deles estão fugindo de conflitos, perseguições políticas, étnicas e religiosas em seu país de origem. Parte da população de países que recebe os imigrantes teme a perda de empregos e sua identidade cultural e a queda do padrão de vida. Crise migratória. Os países membros da União Europeia adotam políticas diferentes no que se refere à acolhida de imigrantes e refugiados, mas firmaram um acordo em 2018 propondo o aumento do controle das fronteiras e a criação de centros para a seleção de imigrantes, destinados a avaliar aqueles que podem solicitar asilo, que são os refugiados, e os que devem retornar aos seus países de origem, migrantes econômicos. Aqui temos um mapa com o fechamento das fronteiras no ano de 2018. A xenofobia. O que significa isso no ano? Vamos lá. A contribuição dos imigrantes para o crescimento demográfico europeu e para a economia, na maioria das vezes com mão de obra barata para trabalhos de menor qualificação ou rejeitados pela população europeia, como colheita, construção civil, limpeza, pouco tem aliviado as reações hostis das quais são vítimas. Então, esses estrangeiros que vão para os países europeus, eles vão praticar esses trabalhos que são rejeitados, que os nativos não querem realizar. Muitos imigrantes e suas famílias são perseguidos, ameaçados, hostilizados, agredidos e em alguns casos mortos por grupos hostis, os chamados neonazistas. Esses grupos acreditam na superioridade da cultura europeia sobre as demais, como africanas e asiáticas, e pregam o extermínio de negros, judeus, homossexuais e imigrantes, ou seja, tolerância zero, para tudo aquilo, entre aspas, que é diferente. Os neonazistas estão espalhados por todos os países europeus e suas ideias são divulgadas pela internet e encontros para protestar contra políticos e organizações que defendem os imigrantes. Aqui tem uma manifestação nessa imagem contra os imigrantes que leva centenas de pessoas às ruas, isso aqui na Alemanha no ano de 2018. Integrando com a história, racismo e superioridade racial. A noção de respeito pelas diferenças é relativamente nova. Durante os séculos, o combate aos diferentes era a regra com uma justificativa de provar a superioridade de determinados grupos. Nos séculos 18 e 19, teorias de alguns cientistas foram usadas para justificar a perseguição, escravidão e até o extermínio dos diferentes, por meio da proibição da união entre raças diferentes e do controle do nascimento de cidadãos inferiores, como esterilização involuntária de mulheres,
aborto ou até execução. Ao final da Segunda Guerra, a fundação da ONU teve como marco histórico a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que traz em seu artigo 1º: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, são dotados de razão e consciência, devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Nono ano, se essa declaração fosse aí vivida, por cada um dos seres humanos, o mundo seria bem melhor, com certeza, Então, nessa videoaula a gente fica por aqui. Fiquem com Deus, continue assistindo as videoaulas, não percam nenhuma, para poder auxiliá-los aí, tá bom? Na próxima videoaula a gente vai fazer a correção das atividades e a gente volta a falar desses assuntos. Beijão!